Salve, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. Hoje a gente vai comentar essa situação aí que aconteceu no final de semana, para não falar alguns palavrões, porque é uma situação muito ruim, muito difícil de se opinar, muito difícil de se enxergar e pensar que isso realmente aconteceu. É a história de uma atriz da Globo e 3 psicopatas famosos aqui da internet, que a gente já tem comentado sobre eles há algum tempo. Se eu gostei é muito importante, então deixa ele no começo do vídeo, apoia esse conteúdo. Não esqueça de se inscrever no canal também do professor, a gente lança vídeos comentando coisas da internet aqui diariamente, ou pelo menos quase diariamente, né? Depende muito da situação. Mas vamos lá, o que aconteceu? A gente vai falar sobre a atriz Clara Castanho, que foi vítima de violência sexual. Eu gostaria de poder explicar com mais detalhes, mas se eu falar sobre detalhes do que aconteceu, eu acho que o YouTube vai derrubar esse vídeo, então eu vou evitar, vou tentar dar uma pincelada. Mas foi uma parada muito séria o que aconteceu com ela, tá bom? Foi muito sério o que aconteceu com a Clara. Eu vou deixar aqui o link da nota que ela disse. Ela se expôs demais na internet de forma direta e indireta nesse caso. Por quê? Porque perfis de fofoca, né, descobriram o que tinha acontecido e começaram a questionar a índole dela, mesmo ela tendo sido vítima de um abuso sexual. Ela foi vítima, e ela ainda, depois de ser vítima, ela foi vítima desses perfis de fofoca que começaram a falar um monte de coisa sobre ela, começaram a destruir a imagem dela, falar que ela tá errada, começar a julgar ela e coisa do tipo. E aí ela veio a público para falar sobre tudo o que tinha acontecido. E nesse caso especificamente, é um caso onde o cancelador se transforma em cancelado, né? Então as pessoas que fizeram essas postagens, que quiseram ganhar dinheiro em cima disso, postando no YouTube, coisa do tipo, elas foram canceladas, estão perdendo muita coisa agora, e eu acho isso justo, mas ainda assim é uma situação muito, muito ruim para todo mundo envolvido. E por isso eu citei 3 psicopatas, né? Porque eu acho que para uma pessoa pegar e destruir a vida de outra pessoa de forma de graça, dessa maneira como foi feita, tem que ser psicopata. Então vamos lá, o que aconteceu com a Clara? A Clara, ela foi vítima de abuso sexual algum tempo atrás, e isso pra falar com eufemismo o que aconteceu com ela, porque é muito pior do que isso, tá? Ela foi vítima algum tempo atrás e ela veio a engravidar por causa disso. Ela tomou as medidas, né, as contramedidas para não engravidar desse abuso que ela sofreu, mas acabou acontecendo, né? Isso é até importante dizer, né, porque, tipo, nem toda contramedida é 100%. Então, sempre tem 0,0 alguma porcentagem, no caso, ela foi sorteada para ter essa gravidez, né, nesse caso. E aí, inclusive, infelizmente, né, porque foi vítima de abuso. E aí ela resolveu, né, ter a criança, né? Eu acho que a pessoa ainda pode escolher tirar, né, independente do nível que esteja, né? Mas ela escolheu ter a criança. Disseram que foi por questões religiosas, né? Mas ela não falou diretamente sobre isso. Isso foi uma coisa que eu li na internet. Então, por questões religiosas, ela escolheu ter, né? Conceber, fazer a gestação. Só que ela também, né, tipo, escolheu doar a criança para adoção. Isso é uma coisa que você pode fazer legalmente no Brasil. Então, mães, né, que, tipo, tiveram uma gravidez inesperada ou que não podem ter a criança por algum motivo, escolhem simplesmente pegar e doar essa criança diretamente para adoção. Você pode fazer isso no Brasil, e a lei, inclusive, permite o sigilo, né? Ou seja, você não precisa falar para ninguém para isso, ninguém vai saber disso e a criança também nunca vai saber. Então, é mais ou menos essa situação. E o que acontece aqui é que, tipo assim, como ela é uma pessoa famosa, existe uma despersonalização em cima das pessoas famosas. As pessoas que estão na internet e que são populares, elas são, entre aspas, criadoras de conteúdo. Então elas se transformam no conteúdo que elas criam. Mesmo que a gente esteja falando de uma atriz da Globo, porque ela está, de certa forma, participando de uma criação de conteúdo, que é uma novela. E aí essas pessoas, elas deixam de existir como seres humanos de verdade e se transformam apenas em atores e atrizes que vão ser julgados o tempo inteiro. E na maior parte das vezes as pessoas querem desconstruir essas pessoas. Elas querem pensar mal. Elas querem pensar mal do Felipe Neto, elas querem pensar mal dos atores famosos da Globo, dos artistas famosos, de todo mundo. Por quê? Porque todo mundo tem inveja, todo mundo quer se tornar nessa pessoa. Isso é uma coisa que é inconsciente, é inerente do ser humano. Então as pessoas, elas gostam e querem se vincular mais às notícias negativas sobre uma pessoa famosa, sobre um influencer, do que sobre as notícias positivas em relação a ele. Ninguém fala sobre um influencer que foi lá e doou tanto dinheiro para não sei o quê. Que isso acontece muito com o Whindersson Nunes, né? Que é lembrado geralmente por conta das questões que ele teve com a família dele, né? Com a mulher, a ex-mulher dele, em vez de falar, por exemplo, sobre as coisas boas, as ações sociais que ele participa. Mas de qualquer maneira, falando sobre a Clara, então o que aconteceu foi que o hospital criminosamente vazou as informações dela, né? Pelo que ela disse, uma enfermeira chegou para ela
E falou, nossa, e se o perfil de fofoca lá, hein, aquele famoso fofoqueiro pegar e receber essas informações, que no caso seria o Léo Dias, né? E se ele receber isso, o que, que ele vai fazer com isso, né? Porque o pessoal achou absurdo que ela tivesse doando a criança, né? Mesmo que tivesse sido fruto de estupro. Bom, de qualquer maneira, aí entra a questão. Na mesma hora que ela tava lá tendo a criança, quando ela pegou o celular, depois, né, de fazer o parto, coisa do tipo, ela viu que tinha mensagens do Léo Dias falando sobre a data, a hora, o local, tudo. E aí ela ligou pro Léo Dias, pediu para que ele não fizesse isso, que ele não falasse sobre isso, e explicou o contexto para ele. Contexto esse que foi confirmado pelo Léo Dias no pedido de desculpas dele. Ele fez um pedido de desculpas ontem, e nesse pedido de desculpas ele confirmou que ele sabia do contexto de que a criança tinha sido fruto de uma violência sexual. E mesmo sabendo disso, o Léo Dias ele foi no The Noite, né, alguns tempos atrás aí, e no The Noite ele falou sobre essa situação, ele falou sobre essa questão. Ele citou isso e falou que o karma ia ser grande, ele falou que ele não ia compartilhar isso, que ele não ia falar sobre, porque ele escolheu, mas ele falou que isso ia vir à tona de alguma forma, sabe? Tipo fazendo teaser, olha só o que aconteceu com essa atriz da Globo, não sei o que, sabe? Sendo que ele sabia que a criança tinha sido fruto e ele escreveu que ele sabia. Então, tipo, como eu disse, mano, pra ter esse nível de, tipo, de atacar a vida de uma pessoa desta maneira, de tá destruindo a vida de duas pessoas, no caso, né, da menina, porque ela é uma criança, né, praticamente, ela tem 20 anos, 21 anos, ela passou por tudo isso, por toda essa situação, e a criança também, que foi o filho, ou filho dela, né, que foi entregada para adoção. Então, criou-se um vínculo que vai sempre ser trazido à tona. Daqui 20 anos, quando essa criança estiver grande, podem pegar e falar sobre isso, sobre essa situação. Imagina quão duro seria você descobrir isso, sabe? Que você foi fruto de uma violência sexual e coisa do tipo. Saber toda essa história. Então, é uma coisa que não deveria ter sido passada adiante, deveria ter sido esquecida, porque isso destrói a vida dos dois especificamente, né? E aí, bom, enfim, o Léo Dias acabou vazando essa informação pra Antônia Fontenelle, né? Que no caso também é uma fofoqueira famosa aqui da internet. E ela fez um vídeo, uma live, não sei, detonando a menina, detonando a Clara, detonando mesmo, falando um monte de porcaria sobre a Clara, falando um monte de porcaria. E aí você tem outras pessoas, né, que bebem da mesma fonte, como é o caso da Dri Paz, que foi lá e falou, né, em cima disso tudo. E no meu caso, nessa situação toda, eu acho que ela foi uma das piores que falou sobre esse tema, porque além dela ter falado sobre o tema, ela disse que ela sabia do contexto, né, de que houve essa violência e que ela não acreditava que haveria tido violência, que ela não acreditava na vítima. Então imagina a situação, tipo, o Léo Dias ele sabia de todos os contextos, fez teaser sobre isso lá no programa do The Noite, e mesmo assim vazou essa informação. Pode ter vazado de forma, tipo, sei lá, confiou na mulher, e a mulher foi lá e quis fazer pra ganhar visualização, e ela ganhou muita visualização, né? A mulher falou aquilo, talvez não tenha conseguido passar o contexto completo, mas falou. Talvez ela não tivesse recebido o contexto completo, isso a gente nunca vai saber, porque a gente não tem acesso à conversa privada que ela teve com o Léo Dias sobre isso, mas o Léo Dias sabia dessa informação e passou para uma pessoa que acabou vazando para o público, né, para todo mundo. E não bastando isso, a Dri Paz, sabendo do contexto, fez um vídeo dizendo ainda que a menina não teria sido, que ela não teria passada por uma situação de violência sexual. Aí eu falo pra vocês, meu irmão, pra mim isso é psicopatia. É psicopatia esse tipo de coisa. Esse tipo de situação. De, tipo, as pessoas criarem conteúdo. Eu sei que é a questão do jornalismo. O jornalista tá ali pra dar informação. Só que o jornalismo, ele é uma coisa. Agora você pegar e destruir a vida das pessoas com essas informações que você tá passando e coisas do tipo, e ainda mais de uma criança que acabou de vir ao mundo, mano, não sabe nem o que nada e tá já colocada no meio disso tudo, cobrar da moça que passou por isso também, sendo que ela é vítima. Então, pra mim, essa é uma situação muito merda, é uma situação muito ruim mesmo. Sério, essa foi uma situação que me deixou abalado aqui, porque eu olho pra isso e eu vejo, nossa, foi muitos erros. E o pior de tudo não foi só esses erros que aconteceram. O pior de tudo é você ver, por exemplo, vir pessoas depois de tudo isso e começar a apontar dedos, falar, você tá errada, você tá errada, você tá errada, você tinha que ter ficado com a criança, coisa do tipo. É muito lamentável esse tipo, porque esse tipo é o tipo de gente mais covarde que tem. Que é aquele tipo de gente que vai esperar, por exemplo, as pessoas pegarem e baterem nos outros pra irem lá falar alguma coisa. E como esse caso foi um caso de cancelamento, né? A gente vê o inverso acontecendo. Então,
tanto a Adri Paz, quanto a Fontenelle, quanto o Léo Dias estão sendo cancelados, perdendo bastante coisa. A Adri Paz mesmo perdeu mais de 10 mil inscritos até agora. A Fontenelle não faço ideia, o Léo Dias está sendo cobrado de ser demitido dos portais que ele participa e falado para ninguém mais participar de entrevistas com ele, coisa do tipo. E é complicado, claro. Eu sei que as pessoas têm interesse em fofoca, têm interesse em saber a vida das outras pessoas, mas uma coisa é uma fofoca, por exemplo, tal pessoa traiu não sei quem, tal pessoa ficou não sei quem, tal pessoa fez não sei o que, tal pessoa tava não sei aonde, tal pessoa viajou pra não sei onde. Outra coisa é a gente falar de um abuso sexual dessa maneira que foi falado, de uma coisa que destrói a vida daquela pessoa. Pensa que, tipo, por mais que isso tenha, entre aspas, acabado, as cicatrizes disso vão ficar com a Clara pelo resto da vida dela. E agora pior ainda, né? Vão ficar com ela, vai ficar com ela em cima dela esse peso das pessoas que julgam ela agora por causa disso, entendeu? E eu acho que a gente tem que parar de ficar se metendo na vida das outras pessoas. Eu acho que a gente tem que pegar e ser mais humano, tentar humanizar mais as pessoas que estão na internet também. E, bom, enfim, vai continuar existindo psicopatas, pessoas que fazem de tudo para ganhar visualização, que pegam essas narrativas e compram essas narrativas. Por exemplo, no caso da Adri Paz, ela pegou e comprou uma narrativa. Ela foi lá, pegou a narrativa que a Fontenelle tinha postado e comprou ao ponto, né, de defender ela, porque ela deve ter pensado e acreditado, né? Eu acho interessante, porque assim, a pessoa não sabe ver o que é errado, o que é certo e errado. Então a Fontenelle vai e faz a narrativa de que a garota é ruim, a Adri Paz compra essa narrativa e defende a narrativa. Por quê? Porque ela pensa que ela vai ganhar em cima da Fontenelle que tá defendendo, entendeu? Só que ela não vê o quão errada é essa situação inteira para pegar e fazer uma postagem falando contra, falando, ô, Fontenelle, você errou aqui, isso não é para você falar dessa forma. Olha só, a menina foi vítima de abuso, talvez você não soubesse, mas de qualquer maneira isso que você falou tá totalmente errado, entendeu? Não, ela vai e defende essa narrativa ao ponto de dizer que a garota, infelizmente, não tinha sido vítima, né, que era mentira dela. Então, na minha opinião, e esses são os que eu conheço, são só os que eu conheço. Tem muita gente horrível e tem muita gente pior na internet. E, bom, enfim, tudo vira conteúdo, né? Então é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muito obrigado por ser essa pessoa. Um grande beijo, um grande abraço. E a gente se vê